Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Em alguns breves avisos, relembramos ainda uma vez a modéstia nos trajes, a decência nos trajes, como está no cartaz, nas entradas, nas portas da capela, e também nas primeiras páginas do livreto do ordinário da Santa Missa. Ombros, joelhos cobertos, com tudo que se encontra entre eles, em qualquer posição, roupas com mangas, não sejam transparentes, nem cor de pele, nem coladas ao corpo, e rendas com forro. Lembremos também que, recomendamos vivamente o uso do véu, como preceitua São Paulo, apóstolo, em sua epístola. O mais conveniente é que o véu seja colocado antes de se entrar na capela, já estando com a cabeça coberta ao adentrá-la. Lembramos também ainda que a capela é um local sagrado, a igreja é a casa de Deus, um lugar sagrado. Pedimos, então, e devem ser evitadas posições menos adequadas para um local sagrado. Cruzar as pernas, apoiar os braços no encosto do banco, encostar a cabeça no ombro de outra pessoa com quem se está junto, por exemplo. Manter uma postura condizente com o local sagrado em que estamos. Ainda que os homens solteiros ocupem os lugares do lado da epístola, mulheres solteiras do lado do evangelho. Ainda melhor, homens no lado da epístola, mulheres do lado do evangelho, famílias podendo sentar juntas em qualquer lugar. Lembrando que namorados e noivos não pertencem à mesma família. E, finalmente, pedimos que evitem procurar os padres na sacristia para falar com eles, pedir algo, etc. Sacristia é parte da capela, onde os padres e acólitos preparam as missas e ofícios, se preparam para eles, para esses ofícios, e ali deve-se manter o silêncio e falar somente o necessário para preparar as cerimônias. Então, pedimos que esperem do lado de fora da capela, na Garilé, por exemplo, para falar com os padres, e que procurem os padres na sacristia somente quando for algo realmente urgente, importante. Meus caros, chegamos no último domingo do Advento, o quarto domingo do Advento. Deus, pelo seu governo sábio e amoroso, tudo dispôs, tudo preparou para a vinda do Senhor. Omnia parata sunt, tudo está preparado para a vinda do Senhor, para o seu nascimento. Judeus e pagãos, afogados em seus pecados e misérias, percebiam cada vez mais a necessidade de um Salvador e o desejavam, ainda que tivessem ideias próprias, errôneas sobre esse Salvador, ideias diferentes do pensamento de Deus. Como lemos então hoje na epístola, no Evangelho, São João Batista foi enviado antes da vida pública de Cristo para dispor as almas para a vinda do Salvador e para dispô-las pela humildade, pelo arrependimento dos pecados, em primeiro lugar. Nós revivemos, caros católicos, no Natal, a vinda de nosso Senhor, recebendo as graças próprias dessa vinda, do nascimento de nosso Senhor. Passamos então o Advento nos preparando para isso. E devemos procurar, nesses últimos dias, preparar ainda mais a nossa alma por essa disposição de humildade. Humildade, caros católicos, que é a virtude pela qual temperamos, moderamos o desejo da nossa própria excelência, e virtude que nos dá o justo conhecimento de quem somos diante de Deus. A humildade tempera, modera o desejo da nossa própria excelência e nos dá o justo conhecimento de quem somos diante de Deus. A humildade, portanto, caros católicos, é verdade. É reconhecermos que somos criaturas limitadas, falíveis,
E é reconhecermos que dependemos totalmente de Deus. É reconhecermos que fomos criados para conhecer, amar e servir a Deus. E assim dar glória a Ele, salvar a nossa alma. A humildade nos leva a reconhecer nossos defeitos e qualidades, como são. A humildade é, portanto, verdade. Reconhecer todas essas verdades e tantas outras. A humildade é também, caros católicos, além de verdade, justiça. Reconhecendo que todas as qualidades e bens vêm de Deus como de sua fonte, que os nossos pecados vêm de nós. A humildade é justiça, nos fazendo viver essa total dependência de Deus. A humildade nos leva a fazer em tudo a santa vontade de Deus, que é sempre a melhor para mim, nos mandamentos, nos deveres de Estado, nas ordens dos meus superiores, na prática das virtudes em todas as circunstâncias e aceitando a vontade de Deus nos acontecimentos da vida. E a humildade, que é verdade e justiça, leva assim a paz à alma, nesse reconhecimento total da dependência de Deus e na vivência dessa dependência. Nosso Senhor, no presépio, caros católicos, nos dá uma lição de grande humildade. Nosso Senhor, claro, nos ensinou a humildade. Fazei como eu, que sou manso e humilde de coração, nos diz Ele. Nos ensinou com palavras e, claro, com obras, nos dando exemplo. E o presépio é grandíssimo exemplo. Uma grande lição de humildade ao querer depender de São José, de Nossa Senhora, ao nascer pobre, esquecido, desprezado dos homens, passando necessidades, inclusive, como, por exemplo, o frio que sentiu por ter a Sagrada Família apenas alguns paninhos para cobrir o divino menino. Caros católicos, os vales serão preenchidos, ou seja, os humildes receberão muitas graças. Os montes serão abaixados, isto é, os orgulhosos serão diminuídos aos olhos de Deus. Vale a pena, então, considerarmos um pouco o orgulho ou a soberba para entendermos melhor a humildade que devemos procurar ter com a ajuda de Deus, é evidente. Pois que não podemos ser orgulhosos procurando a humildade com as nossas próprias forças. O orgulho nos faz considerar a nós mesmos acima do que realmente somos. O orgulho é, portanto, mentira, justamente. E ele é também injusto, não atribuindo a Deus, em primeiro lugar, as qualidades e os bens que temos. O orgulho é mentira e injustiça, o exato oposto da humildade. O orgulho faz o homem colocar-se em alguma medida no lugar de Deus, fazendo que o homem se considere o senhor da sua inteligência e da sua vontade, fazendo que o homem se considere o árbitro sozinho de seus sentimentos, de suas paixões, sem reconhecer o soberano domínio de Deus. O orgulho faz que o homem se considere isento da lei de Deus no todo ou em parte, e faz que se considere independente de Deus em alguma medida, e faz criar sistemas filosóficos, os mais variados, opostos inclusive, para justificar essa independência. O orgulho faz que busquemos, caros católicos, o orgulho faz que busquemos de algum modo o primeiro lugar onde estamos e no que fazemos, em vez de procurarmos fazer bem o que devemos fazer por Deus, sem nos preocupar com comparações e elogios. O orgulho nos faz procurar os primeiros lugares onde estamos, no que fazemos, para sermos louvados, reconhecidos. O orgulho pode ter características de um orgulho diabólico ou de um orgulho humano, evidentemente os dois orgulhos péssimos. O orgulho humano caracteriza-se pela complacência consigo mesmo, no autoelogio,
no repousar-se nas próprias qualidades, nos próprios feitos. Faz que nos julguemos superiores aos outros, elevando-nos ou diminuindo os outros. Esse orgulho humano faz que hajamos como quem não precisa do auxílio de Deus, ainda que sutilmente. Já o orgulho diabólico, caros católicos, caracteriza-se em nós pela resistência a toda autoridade divina ou humana. Caracteriza-se por não querermos nos sujeitar a nenhuma lei, desejando sermos livres, como o demônio ao dizer, non serviam, não servirei. Que grande ilusão, caindo na escravidão do pecado e na escravidão do próprio demônio e caindo nas amarras e nos sofrimentos do inferno. O orgulhoso tende a ser pertinaz. Pertinaz é aquele que não cede em suas opiniões, replica a menor censura ou a menor observação, escusa-se, desculpa-se, quer ser e viver independente, seguir a sua vontade, e se por acaso tem realmente que obedecer em algum momento, o faz contrariado. O orgulhoso é pertinaz. O orgulhoso pratica a jactância, fala de si mesmo, dos seus próprios feitos. Na falta do elogio dos outros, elogia a si mesmo, desejando que os outros o reconheçam, que os outros o louvem pelos seus atos, e fica perturbado quando não é reconhecido. Pertinaz, jactante, orgulhoso tende também a ser ambicioso, quer ser maior do que é, crescer em dignidade, em reconhecimento, e julga que tem direito a tudo isso e segue em frente sem muitas considerações com os outros. E fica bem contrariado quando não alcança o que pretendia. Pertinaz, jactante, ambicioso, o orgulhoso tende ainda à hipocrisia, pensando algo, tendo a convicção de algo e fazendo outra coisa, não simplesmente por fraqueza, mas por convicção, para ser mais reconhecido pelos outros. Esconde o seu defeito a quem deveria revelar. Quer ser quem verdadeiramente não é, não porque luta para isso, mas porque quer esconder simplesmente para não ser diminuído no juízo dos outros. O orgulhoso tende, então, à hipocrisia, à jactância, à ambição e à pertinácia. O orgulho, caros católicos, que afeta o nosso corpo. Em razão do pecado original, nosso corpo se inclina para a sensualidade, para os bens sensíveis desordenados, e orgulhoso, nosso corpo tem repugnância a carregar a cruz do sofrimento, repugnância a curvar-se ao jugo da lei de Deus, repugnância a suportar o menor incômodo. Nosso corpo se insurge contra a doença que lhe traz tantas limitações e humilhações. Ainda que nosso corpo tudo receba de nossa alma, ele orgulhosamente quer ser o senhor da alma, exigindo que a alma faça todas as suas vontades, todos os seus caprichos. Ele é mortal e a alma imortal, ele é terra, pó e a alma espírito. Porém, nosso corpo quer tomar as rédeas do nosso ser. Para temperar esse orgulho do nosso corpo, caros católicos, convém trazê-lo ao tribunal da morte, ao tribunal do juízo particular, pelo excelente exercício da amor à morte, para lembrar que o corpo terá fim e que a alma é imortal. E como devemos, então, nos ordenar pela alma, sob a fé e sob a caridade. E o orgulho afeta o corpo e, então, também a nossa alma. A alma, consciente de sua inteligência, das suas capacidades, quer ser honrada, engrandecida, acatada pelos demais, deslumbrada com seus talentos de raciocínio, de espiritualidade ou o que seja,
gosta de se demorar na consideração de si mesma, de alguma forma se endeusando, como Lúcifer o fez, esquecida de que as qualidades lhe foram dadas por Deus e para servir a Deus. Ou mesmo aquela alma excessivamente pessimista, olhando demasiadamente para os seus próprios defeitos, para si mesma, é também orgulhosa, sim, em Deus, a que se coloca no centro. Na sua ilusão, a alma chega com considerável facilidade a atribuir a si mesma até mesmo aquilo que vem da graça de Deus, atribuindo-se a si mesma as virtudes sobrenaturais que são graça de Deus. Por exemplo, uma alma que tem uma vida de oração estável e começa a atribuir isso às suas próprias forças, em vez de atribuir a graça de Deus, o que evidentemente será o início da queda. Esquece-se do que disse nosso Senhor: sem mim nada podeis fazer. Efetivamente, caros católicos, sem a graça de nosso Senhor, não podemos ter nem sequer um mínimo pensamento, uma mínima palavra, uma mínima ação com valor sobrenatural para o céu. Sem a graça de Deus, não podemos fazer nenhum ato de fé, de esperança ou de caridade ou de nenhuma outra virtude com valor sobrenatural. Sem mim, nada podeis fazer. Da alma orgulhosa surgem ressentimentos, rancores, aversões, inveja, ira, duplicidade, maledicência, intriga, suscetibilidade, que é uma grande sensibilidade àquilo que a contraria. Em particular, a alma orgulhosa sente muito as correções, repreensões, contradições das próprias ideias e as humilhações públicas. E aqui também vale a pena trazer a alma para o tribunal divino, onde se proclamará a sentença definitiva contra os orgulhosos e em favor dos humildes. O inferno, caros católicos, foi criado para castigar o pecado de orgulho cometido pelos anjos rebeldes e continua sendo o lugar para onde vão os orgulhosos que permanecem em revolta grave contra Deus. Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, mais especificamente na meditação das duas bandeiras, diz que o demônio quer, ao final das contas, nos levar ao orgulho como ao trampolim para todos os pecados. Desobediência à lei de Deus e à lei da Igreja, intemperança no comer e no beber, impureza, maledicência, vingança, avareza, por exemplo. O padre Antônio Vieira diz que o orgulho é uma injustiça, uma insolência, um vício odioso ao céu e à terra, princípio de condenação, origem de todos os pecados, obstáculo a todas as virtudes, inquietação do espírito e o mal de todos os males. Santo Agostinho, por sua vez, diz que a soberba é a mãe de todos os vícios, porta do inferno, mestra do erro, cabeça da serpente maligna, princípio de todas as iniquidades. São João Clímaco diz que o orgulho é o autor dos juízos temerários, porta da hipocrisia, origem da cólera, é o endurecimento do coração, a marca da esterilidade da alma, a causa das mais desoladoras quedas. Com efeito, Deus permite que o orgulhoso caia nas mais vergonhosas quedas, para que deixe o seu orgulho. Santo Afonso diz que o orgulhoso é cego, porque não vê os seus pecados, não vê que é formado de pó. Ele diz ainda que o orgulhoso, além de cego, é mentiroso, porque nega a realidade de suas fraquezas, de sua ignorância, de suas faltas. E diz que o orgulhoso, além de cego e mentiroso, é também ladrão, porque rouba a glória que é de Deus, querendo glorificar a si mesmo por suas qualidades. Caros católicos, diante de tantos males que vêm do orgulho, diante de tal mal que é o orgulho, procuremos, então, a virtude oposta à humildade, temperar o desejo da nossa própria
glória da nossa própria honra, viver na verdade, na realidade de nossas qualidades e defeitos, e na justiça atribuindo a Deus todas as nossas qualidades, todos os bens. Cada um de nós é afetado pelo orgulho, talvez mais por um aspecto do que em outro, mais em algum ponto do que em outro, mas todos somos afetados. É o pecado raiz de todos os outros. É o pecado dos demônios, é o pecado original. É o pecado raiz de todos os outros pecados. Precisamos ser honestos e combatê-lo com firmeza e serenidade. E essa humildade se pratica melhor se reconhecemos mais claramente que somos servos de Deus, servos inúteis de Deus. Assim seremos melhores filhos de Deus, assim o amaremos melhor. Todos nós somos pobres servos inúteis de Deus, que podemos servi-lo porque Ele nos dá os meios para isso. Desde a nossa criação até a graça atual e a graça santificante, tudo nos vem de Deus. Tudo que temos e somos de bom recebemos de Deus. Essa é a verdade. Tudo o que temos e somos devemos colocar ao serviço de Deus, de sua glória. Essa é a justiça. Dar a Deus o que lhe é devido. E devemos lutar constantemente para que esse pensamento e essa prática permaneçam em cada momento de nossa vida, pois é muito fácil sermos levados pelo orgulho. Com esse sermão, caros católicos, já temos um caminho para trabalhar pela humildade na imitação de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa humildade que não é a humildade dos filósofos, mas é a humildade de nosso Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar. Deve ser a humildade de Cristo em nós, na nossa alma. Já temos então um caminho para começar a trabalhar pela humildade, para dispor a nossa alma melhor para o Natal e para a vida. Procuraremos ainda voltar com mais meios específicos antes do Natal, se tudo correr bem, mas não esperemos. Humilha-te em tudo e encontrarás graça diante de Deus. É o que diz o próprio Deus no Eclesiástico. O que nos aproveita a soberba? Nos pergunta Deus no livro da sabedoria. O que é que tens que não tenha recebido? É o que nos pergunta São Paulo na primeira aos Coríntios. Todo arrogante é uma abominação aos olhos de Deus. Provérbios. Sem mim nada podeis fazer. Nosso Senhor no Evangelho de São João. Senhor, sou vosso servo, dai-me entendimento do meu nada. É o que devemos procurar com Davi no Salmo 118. Pedir a Deus e procurar aproveitar as ocasiões para praticarmos a virtude da humildade e vencermos passo a passo, pouco a pouco, o nosso orgulho que corrói totalmente a nossa alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.